Ler livros em francês. Como começar? Você tem vontade de ler livros inteiramente em francês, mas não sabe nem por onde começar? Ou talvez você já tentou ler algum livro, algum clássico francês, mas se perdeu, achou maçante, achou que não tinha o nível de francês para ler aquele livro e desistiu. Se você tiver num desses dois casos, fica nesse vídeo até o final, porque eu vou te dar as minhas melhores dicas para você conseguir ler em francês, ler seu primeiro livro em francês, mesmo que você tenha começado a aprender francês há pouco tempo. C'est parti, allons-y! Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei a aprender francês do absoluto zero e hoje sou fluente em francês. E você está no seu canal de francês Afrancesados, o canal do francês da vida real. Se você ainda não se inscreveu ou se você é novo, nova por aqui, não esquece de apertar no botão vermelho para se inscrever e também de ativar o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Vamos começar então com a nossa primeira dica, que é qual livro ler. Qual tipo de livro ler? Se você está começando agora o seu aprendizado de francês, eu tenho certeza que você deve estar tentada a pegar um daqueles livros de francês fácil. Sabe aqueles livros que tem escrito na capa, assim, nível 1, nível 2, ou talvez A1? Muita gente começa a ler em francês ou numa língua estrangeira por esse tipo de livro, mas eu pessoalmente não recomendo e eu vou te explicar agora por quê. Porque esses livros, eles têm um vocabulário e uma construção que são artificiais. Eles foram artificialmente adaptados para um estudante do nível básico. Ah, Roberta, mas isso é ideal para mim, que sou nível básico. Eu acredito que não. Por quê? Porque o livro ter sido adaptado ao vocabulário de uma pessoa que acabou de começar a aprender francês, isso significa que você vai estar lendo um livro num francês artificial, ou seja, num francês que não é o francês da vida real, que não é o francês de verdade que é falado, que é usado, que é escrito e lido pelos nativos. Então, se você quer realmente ser fluente em francês, na minha opinião, não faz sentido nenhum você estar lendo numa língua que não é o francês da vida real, porque a verdade é essa, esse francês fácil, ele não é o francês de verdade, é como se fosse uma língua paralela. Se você tentar falar com um francês no francês fácil, vai soar super estranho. Então, a minha dica é que você comece lendo livros de francês da vida real, ou seja, livros que foram escritos em francês para os franceses lerem. E antes que você diga, mas eu não estou pronta para ler nenhum livro de francês da vida real, é muito cedo para mim, eu ainda estou muito básico, Roberta, meu francês é muito verde. Eu já vou te dizer que você vai ver como você vai conseguir ler livros em francês da vida real nesse vídeo, então fica até o final. Aliás, eu e Emília também, que não está no vídeo de hoje, a gente acredita profundamente que só consegue chegar na fluência em francês quem domina o francês da vida real. E é justamente por isso que a gente criou o curso de francês Método Afrancesados, que é um curso anti-escolar, focado unicamente no francês da vida real e no desenvolvimento das suas 5 habilidades do francês da vida real, que é ler, escrever, falar, entender o francês falado e pensar em francês. E nossos alunos são prova viva de que é possível ficar fluente em poucos meses, focando somente no francês da vida real, e de que é possível conseguir ler em francês em poucos meses também, graças ao francês da vida real. Então vamos lá, vamos ser realistas em relação a qual tipo de livro ler, agora que eu fiz esse adendo. Eu vou te dizer agora 5 tipos de livros que eu acho ideal para que você comece a ler, ou seja, o seu primeiro livro em francês pode ser de um desses tipos, que eu acho que seria super tranquilo de você começar. O primeiro tipo de livro são livros infantis. Por quê? São livros do francês da vida real, ou seja, está escrito em francês da vida real para que um francês leia. Só que esse francês que vai ler, essa audiência que vai ler, esse leitor é uma criança. Então, naturalmente, vai ser um francês da vida real mais simples do que nos livros para adultos. Alguns exemplos de livros pelos quais você pode começar é o clássico Le Petit Prince, certo? Que é um livro lindíssimo, curtinho. Os capítulos são curtos, então você pode ler tranquilamente, tá? Tem esse aqui também, que foi o meu primeiro livro em francês, que se chama Poil de Carotte. Muito bom também. Tistou, Le Pouce Vert,
O Dedo Verde, O Menino do Dedo Verde em português. E esse livro aqui que eu sou apaixonada por todos os livros dessa coleção aqui, Le Petit Nicolas, que é um livro infantil também super engraçadinho. Realmente, esse aqui, maravilhoso. Então, o primeiro tipo de livro são os livros infantis. O segundo tipo de livro são as histórias em quadrinhos. Em francês se fala bande dessinée. Aqui na França, eles têm uma cultura gigantesca de bande dessinée. Inclusive, existe um festival mundialmente conhecido de bande dessinée na cidade que se chama Angoulême, aqui na França. Então, por eles terem essa cultura enorme de bande dessinée, você vai achar com muita facilidade aqui na França histórias em quadrinhos para crianças e também para adultos. Eu trouxe aqui 2 livros para vocês, ó, dá para ver que eu sou fã. Eu comprei aqui La Bande Dessinée Original, o livro em quadrinho, os quadrinhos originais do Petit Nicolas, porque o Petit Nicolas começou como sendo uma história em quadrinho e depois virou um livro mesmo. Então, aqui tem a La Bande Dessinée, que eu achei muito legal também. E aqui foi uma bande dessinée para adulto que eu li recentemente, que eu peguei na biblioteca, que é La Saga de Grimm, que eu nem sei como dizer isso, porque é um nome islandês, que é uma bande dessinée feita para adultos também, olha. Então, vocês vão encontrar muito isso aqui. Inclusive, tem muitas bibliotecas que, quando você entra direto, é a parte de bande dessinée. Uma outra dica que eu posso dar aqui de tipo de livro para começar é você começar a ler por livros de contos, ou seja, um livro que é um conjunto de contos, tá? Aqui eles chamam de conte ou novela. E aí você pode ver também como recueil de contes ou recueil de novela, que significa que é um conjunto de contos. E por que eu acho ideal? Porque são histórias curtas que são independentes entre elas. Então, você pode ter o objetivo de ler um conto essa semana, na próxima semana você lê mais um, e é mais fácil de você não perder o fio da meada. Porque eu sei que muitas vezes, como a gente está lendo em francês, uma língua estrangeira, a gente não tem esse vocabulário todo, a gente pode perder, às vezes, algumas informações e acabar se perdendo na história mais na frente. Então, o livro de contos é legal por conta disso, porque são historinhas curtas, independentes, e aí você não tem menos risco de se perder. Também nessa mesma lógica de você não se perder, também tem os poemas. Poemas também são curtos, e aí você tem menos risco de se perder. Sabendo que o poema está um pouco mais longe do francês da vida real, porque, enfim, né, tem mais licença poética, tem a questão das rimas e tudo mais, mas se há um tipo de leitura que você gosta, você pode muito bem começar pelos poemas também. E a última dica que eu tenho a dar para que tipo de livro você começar é você começar por livros que você já leu e que você conhece bem a história. Por exemplo, um dos primeiros livros que eu li em francês, também foi um dos primeiros livros que eu li em espanhol, também foi um dos primeiros livros que eu li em inglês, foi a saga de Harry Potter. Eu sou apaixonada por Harry Potter e eu li Harry Potter, os 7 livros, em todas as línguas que eu falo. Então, eu li em português, eu li em francês, eu li em inglês e eu li em espanhol. Por quê? Porque eu já conhecia muito bem a história, eu já tinha lido várias vezes em português. Então, você conhecer a história facilita demais a compreensão na língua estrangeira, no nosso caso aqui, o francês. Porque você pode, inclusive, aprender palavras que você está lendo sem nem precisar procurar no dicionário, porque você já conhece tão bem a história que aquela palavra você sabe o que ela quer dizer naquele contexto e você já aprende aquela palavra sem precisar ficar parando o tempo todo para ir no dicionário em francês. Sem contar que é muito gostoso você aprender uma história, você ler uma história que você ama numa outra língua, né? Então, agora que você escolheu o seu livro, com essas dicas que eu te dei, vamos para a nossa segunda dica, que é: seja realista com as suas expectativas. Isso aqui é uma coisa que você precisa saber. Você não vai ler 200 páginas, como, por exemplo, aqui desse livro. Você não vai ler esse livro aqui numa sentada, como você faz em português. Não espere ler com a mesma rapidez que você lê um livro em português. Principalmente se você está começando agora a aprender francês, você pode gastar bastante tempo em uma só página. E o que você precisa saber é que, contanto que essa atividade de leitura esteja ainda sendo prazerosa para você, não tem nenhum problema você passar um tempão lendo uma página. Então, o que eu recomendo para você aqui é que você seja realista, que você saiba
que essa aqui não é uma leitura como qualquer outra. Isso aqui é uma leitura / aprendizado de francês. Então, aceite que você está aprendendo, que vai ser diferente de você ler em português, e que essa é uma etapa absolutamente necessária para que você consiga ler de verdade em francês um livrão como esse aqui, para que você consiga ler os grandes clássicos em francês lá para frente, você vai precisar passar por essa etapa. E também, uma coisa que entra aqui também nessa questão de ser realista, é que você pode colocar uma meta realista de leitura por dia, para você se animar. Por exemplo, ler uma página por dia, ou talvez 2. Ou se você estiver lendo um livro de contos, ler 1 conto por dia. Ou se você estiver lendo uma história em quadrinhos, ler 10 páginas por dia, porque é mais fácil, né? E tem menos palavras, né? Menos vocabulário por página. Então, essa é a minha segunda dica. A minha terceira dica é: use o dicionário com moderação. Eu sei que a gente fica tentado a cada página que a gente lê, a gente procurar cada palavra que a gente não conhece. Só que isso desmotiva demais quando a gente está lendo, principalmente quem é apaixonado por leitura, como eu sou e como provavelmente você é. Ficar parando o tempo todo para ir no dicionário faz a leitura ficar toda mastigada e chata. Então, a pergunta que eu quero te fazer é: você acha que é realmente absolutamente necessário você entender cada palavrinha do livro, todas as palavras do livro, para entender aquela trama, para entender aquele romance, para entender o contexto daquela história? Será? Eu acho que não, né? O que você precisa focar, na minha opinião, é de entender o contexto da história. Então, você vai começar lendo uma frase que está dentro de um parágrafo. Se você não entendeu aquela primeira frase, continua lendo o parágrafo, porque talvez você entenda o contexto daquele parágrafo e você não precise ficar se atendo tanto aos detalhes de cada palavrinha. O que eu fazia quando eu comecei a ler em francês, quando eu comecei a ler também em inglês e em espanhol, é que eu fazia isso, eu li o parágrafo inteiro, eu via se eu tinha entendido o contexto e eu identificava se tinha alguma palavra ou algumas palavras, algumas estruturas, algumas expressões que estavam me impedindo de entender o contexto daquele parágrafo. Então, eu procurava só aquelas palavras, expressões e estruturas que estavam me impedindo de entender o contexto. As outras palavras desconhecidas que, enfim, passaram batido ali, que não me deixaram, que não atrapalharam a minha compreensão, eu deixava para lá e seguia em frente. Só que acontecia uma coisa: às vezes essas palavras que eu deixei para trás, eu via que elas se repetiam várias vezes nas próximas páginas. E aí o que é que eu fazia? Se essa palavra está se repetindo, é sinal de que é uma palavra comum, é sinal de que provavelmente é uma palavra essencial no francês e no livro também. E aí eu sentava e eu procurava. E a minha dica é que você anote ou diretamente no livro. Claro que se você está pagando um livro de biblioteca, como eu faço, você não vai escrever no livro da biblioteca, né? Mas se é o seu próprio livro, como por exemplo o meu aqui, Poil de Carottes, você pode ver que eu, quando comecei a ler, eu marquei aqui mesmo no próprio livro. Tá vendo? O vocabulário. Então, você pode fazer isso, ou se você não gosta de escrever no livro, você pode criar uma nota no seu celular, ou você pode ter um caderno onde você vai anotar essas palavras. Agora, presta atenção, não anota a palavra solta. Sempre anota a frase inteira dentro da qual aquela palavra está, porque aí você vai ter o contexto da palavra. Afinal, a palavra solta não serve de nada, você não vai ver de novo essa palavra solta e você não vai escrever essa palavra solta e você não vai usar essa palavra solta para falar em francês. É muito importante você ter o contexto. A gente, inclusive, diz aqui no Método Afrancesados que contexto é vida. E aí, depois, você pode voltar de vez em quando nessas anotações para revisar e você vai ter a frase inteira, você vai ter o contexto daquela palavra. Vamos agora para a nossa quarta dica, que é: não perca o foco. Também tem a ver com essa questão do dicionário, mas aqui o que eu quero falar é em relação à regra de gramática. Porque muitas vezes a gente lê, a gente entende a palavra, mas, por exemplo, é um verbo que está numa conjugação que a gente não conhecia. Aí a gente é tentado a ir lá, procurar na internet a tabela de conjugação para ver qual é o tempo verbal e para ver quais são as outras conjugações daquele verbo. Mas veja bem, isso não vai te ajudar a compreender o livro. O que importa é que você já entendeu aquele contexto do livro, você já entendeu aquele verbo. Ficar indo atrás de conjugação de verbo, ficar indo atrás de regra de gramática, só atrapalha a tua compreensão, porque você vai ficar pensando cada vez em todas aquelas conjugações quando você viu o verbo, em vez de focar no significado, em vez de focar em entender
o contexto. Então, o seu foco aqui é ler o livro, é entender o contexto, é entender a história. Então, vamos focar na nossa leitura. Vamos agora para a nossa quinta e última dica, que é: se você começou a ler o livro, mas está muito travado, está muito difícil, a leitura está chata, está sacal para você, está sendo uma atividade que não está sendo uma descoberta prazerosa, a minha dica é que você faça o quê? Deixe o livrinho um pouco de lado e foque em melhorar o seu nível de francês da vida real. E aí, daqui a algumas semanas, quando o seu francês estiver evoluído, você pega novamente o seu livro e você tenta novamente ler. Então, essas foram as 5 dicas que eu queria te dar. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu gema, o seu like aqui no vídeo para eu saber que você curtiu as dicas. E também coloca aqui nos comentários se você tem mais alguma dica ou algum macete de leitura em francês que você usa, que eu não comentei aqui no vídeo e que pode ajudar os nossos outros leitores que estão vendo esse vídeo aqui. E claro, não posso esquecer, se você quer dominar o francês da vida real para chegar a ler os grandes clássicos franceses em francês, para ler livros contemporâneos em francês, como esse aqui, em francês, e também para você falar francês fluentemente, entender o francês falado, escrever e pensar em francês, lembra de apertar aqui no izinho para conhecer mais sobre o curso de francês Método Afrancesados, e a gente se vê no próximo vídeo. Salut!